Irmão, nesta noite, vamos ver a vida de uma pessoa que teve o novo nascimento mais marcante de todo o Novo Testamento. Essa pessoa teve um novo nascimento que ninguém, assim, todos nós precisamos dele, mas de uma forma tão tremenda, tão inaudita, tão gloriosa. Nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, Lucas 23. Lucas 23, do versículo 32 ao 43. Hoje nós vamos ver como que se nasce de novo. E também eram levados outros dois que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Oremos. Ó Deus Altíssimo, nosso Pai Celestial, diante da tua palavra santa e eterna nós estamos para a meditação nesta hora que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, que teu Espírito Santo glorioso, que inspirou o evangelista Lucas para escrever, possa nos iluminar e aplicar essas verdades em nossas vidas. Ó Deus, nos abençoe nesta hora, fale aos nossos corações. Pedimos isso, Pai, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, naquele dia, naquela sexta-feira santa, chamado santa, naquela sexta-feira, 3 pessoas foram crucificadas no Monte Calvário. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e mais 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 32. As autoridades zombavam de Jesus, desafiando, dizendo: salva a ti mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Em Mateus fala que essas autoridades eram os escribas, os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Eles que diziam isso. Olha aí o versículo 36 e 37. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando, trouxeram vinagre, dizendo: se tu é o Cristo, se tu és o rei dos judeus, salve a ti mesmo. Mateus, que relata também esse episódio, Mateus 27, 39, diz que os que iam passando blasfemava dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias reedifica? Salva a ti mesmo, se é o Filho de Deus, desce da cruz. Também o governador Pilatos escreveu em grego, latim e hebraico: este é o rei dos judeus, e colocou no topo, em cima da cruz.
o título de Jesus, por que ele foi condenado, só para zombar, só para zombaria. Ele é o rei dos judeus. Essa é a condenação que Pilatos colocou em cima da cruz de Cristo. Tudo isso, irmão, para dizer que Jesus era um embusteiro que enganava o povo, um mentiroso, um impostor. Todos zombavam, escarneciam do Senhor. Versículo 39 diz que um dos malfeitores crucificado blasfemava dele também, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas agora começa a mudar a história. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este aqui nenhum mal fez. Irmãos, como um ladrão assassino poderia saber que Jesus, que estava pendurado em uma cruz assim como ele, não havia cometido mal nenhum? Como que era possível isso? Como que os líderes religiosos de Israel, tão respeitados que eram, que conhecia tão bem o Antigo Testamento, poderia estar errado acerca de Jesus? Os fariseus, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, os anciãos do povo, como que eles podiam estar errados a esse respeito? E também as autoridades do governo romano. E todo o povo de Israel. Pensa nisso, como? Todos estavam errados. Esse segundo ladrão sabia que ele e seu companheiro eram culpados de crimes bárbaros, hediondos. No entanto, irmão, a multidão ignorava eles e concentrava toda a sua fúria na cruz do meio, em Cristo. Então, ele pensava, então ele é pior do que nós? Se nós que somos bandidos cometemos coisas abomináveis, crimes bárbaros, e ninguém liga para nós. Então, concentrando tudo, estão falando só com a fúria, está só em Jesus. Então, Jesus fez coisa pior, muito pior. Como esse ladrão poderia ver a inocência em Jesus, irmãos? Quando todos os demais viam, falavam que ele é culpado. Como que esse ladrão poderia ver que Jesus não tinha culpa nenhuma? Mas este nenhum mal fez. Irmão, algo extraordinário, sobrenatural estava acontecendo na alma, no coração desse bandido, desse malfeitor, desse criminoso, desse ladrão. Estava acontecendo em seu coração. Criminoso raramente assume a sua responsabilidade pelos seus crimes. Nunca. Eles sempre dão desculpas. Mas aquele homem não apenas confessou o que havia feito, mas também reconheceu que ele merecia a punição. Ele reconheceu o seu erro, a sua culpa, e reconheceu que ele merecia a punição. Olha o versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Um ladrão não fala isso, irmãos. Um bandido nunca fala isso. Eu conheci alguns, eu visitei cadeias, prisões. Nunca ouvi uma confissão de um bandido. Sempre tem a desculpa porque eles fizeram aquilo. Eles são sempre inocentes. Esse ladrão, além de confessar o que ele fez, ele reconhece que ele merecia a punição. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele havia sido despertado para a verdade sobre Jesus e sobre o seu próprio pecado. Seu coração havia sido transformado ali na cruz. Deus lhe concedeu a ele o arrependimento para a vida. Ele vê a si mesmo agora e o seu pecado como Deus o vê. É isso que nós precisamos, irmão, é isso que as pessoas precisam, enxergar a si mesmas.
quem nós somos. Pecadores. Como que Deus nos vê? Quem é Deus? Quem é Jesus? Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer isso em nós. Então ele vê Jesus como o Messias, como Cristo, como o Cordeiro de Deus. E só há uma explicação para isso, irmão. Só uma. O Espírito Santo de Deus havia aberto os seus olhos. Havia transformado o seu coração pecaminoso. Ele havia experimentado um novo nascimento ali na cruz. Ele nasceu de novo. Essa é uma obra soberana de Deus. Ele não teria condições nenhuma de crer, de fazer isso por ele mesmo. Ele nasceu de novo, houve um novo nascimento. Ele experimentou um novo nascimento ali na cruz. O seu espírito que estava morto em delitos e pecados, reviveu. O novo nascimento é o nascimento espiritual. Nós morremos em Adão, agora em Cristo nós somos vivificados. Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, o novo nascimento é a nossa vida espiritual que está morta de todos, já nasce separado de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Mas o novo nascimento traz vida para a nossa alma. Aquilo que estava morto, reviveu. Adão, no dia que tu comeres, certamente morrerás. Adão não caiu morto na hora, mas houve a morte espiritual. E todos já nascem mortos. Então precisa do novo nascimento para entrar no reino de Deus. Aí começa a vida cristã com o novo nascimento. Então ele nasceu ali na cruz. Ele nasceu. Ele confessa corajosamente a sua fé na presença daquela multidão hostil, no meio de zombaria e escárnios dos religiosos e do soldado romano. Todos estavam zombando, estavam criticando Jesus. Ele com coragem, ele confessa a sua fé em Jesus, ali na cruz. Um assassino. A evidência definitiva do seu novo nascimento foi o que vem em seguida. A entrega do seu destino eterno na mão de Jesus. Entregou o seu destino eterno a Jesus. Ainda que Jesus estivesse numa cruz, morrendo numa cruz. Os sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo via Jesus como um impostor que enganava o povo. Mas aquele ladrão viu como o salvador dos seus pecados. Como que ele conseguiu ver Jesus como Salvador? Se todos viam Jesus como um enganador, que enganava o povo. Como o malfeitor pôde olhar para Jesus pendurado, pregado na cruz e ver lá um rei, não um rei comum, mas um rei celestial? Como é possível isso? Sem um novo nascimento. Como é possível isso? Aquele ladrão vê um outro ao seu lado. Todo arrebentado ali, ele foi chicoteado com a coroa de espinhos, sangrando. Como que ele reconheceu naquela pessoa que todo mundo estava criticando e zombando, um rei? E um rei celestial? Um rei que estava prestes a deixar esta vida, essa terra, entrar no seu reino de glória? Como é possível isso? Irmão, considere que o ladrão não pediu nenhuma prova. Nenhuma prova. Para ele não havia dúvida. Para ele não havia dúvida nenhuma. Ele não pede prova nenhuma. Ele está sozinho ali. Sozinho contra todos. A sua fé está contra todos. Ele não exigiu nada. Ele creu de todo o coração que Jesus era o Filho de Deus, cuja vida não terminava ali na cruz. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
Ou em outra tradução, como a NVI, a corrigida, quando entrares no teu reino. Talvez seja a melhor tradução. Lembra-te de mim. Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Mas como? O homem que está morrendo ali, crucificado. Irmãos, a crucificação de Cristo, para quem não tem o entendimento do Espírito Santo, é loucura. É uma derrota. Jesus crucificado é uma derrota. É só para quem o Espírito Santo opera para enxergar além dessa derrota. Então, um homem crucificado, todos estavam zombando dele. Ele crê que é o Salvador, que é o Messias de Israel, que é o seu Salvador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a prova. Essa é provavelmente a maior demonstração de fé registrada, irmãos, no Novo Testamento. Não tem outra prova de fé maior do que esta, em todo o Novo Testamento. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Que fé! Que fé que Deus deu a ele ali na cruz. O Espírito Santo realizou uma gloriosa obra da graça no coração desse criminoso. Ah, se todos nós, nesta noite, pudéssemos ver o que aquele ladrão viu. Ah, se a nossa fé fosse tão pura e tão robusta como a fé desse ladrão. Ah, se todos nós aqui pudéssemos ver o que ele viu ali na cruz. Irmão, Jesus não questionou momento nenhum a sinceridade desse ladrão. Nada. Jesus não questiona nada. Mas se, talvez, vamos esperar um pouco, vamos ver se a conversão é verdadeira. Você nem batizou ainda. Nada, irmão, nada disso, nada. Jesus não questiona nada, nada. Jesus lhe responde, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Versículo 43. Que amor! Irmão, que amor, que generosidade sem limites de Jesus. Que graça sobre graça é essa? Como que podemos entender um coração tão generoso como o de Cristo? Como? Jesus poderia ter dito, eu te perdoo, você não vai ser condenado, você não vai para o inferno. Só isso. Já que você creu, você não vai ser condenado. Não, irmão, não. Ele promete a sua amizade, a sua companhia. Hoje você estará comigo no paraíso. Vamos estar juntos para sempre na casa de meu Pai. Não foi apenas um perdão. Lógico que houve o perdão. Mas muito mais do que isso. A generosidade, o amor de Cristo para com aquele bandido, para com aquele malfeitor. A companhia de Jesus. Hoje você estará comigo para sempre no céu, na casa de meu Pai. Nós vamos ter uma amizade para sempre, nós vamos ter um relacionamento para sempre. Não é apenas uma salvação e deixar de lado, não. Jesus está tomando em seus braços, está levando para a casa do Pai naquele mesmo dia. Vamos estar juntos para sempre. Irmão, apesar de ser convertido na última hora de uma vida pecaminosa, esse homem não precisou passar pelo purgatório, que muita gente ensina, se pagar pelos seus pecados, purgar os seus pecados. Não, porque na verdade o purgatório não existe. Mas não precisou passar pelo purgatório, nem precisou reencarnar para alcançar o paraíso, reencarnando, até chegar no reino de luz, como ensina os espíritas. Não, também não, irmãos. Nem ficou dormindo na sepultura até o dia do juízo, também não. Como algumas igrejas evangélicas também ensinam. Não, irmão, ele não ficou. Naquele mesmo dia ele foi para o céu com Cristo. É isso que acontece com todo verdadeiro crente.
Assim que ele morre, ele vai imediatamente para a presença do seu Senhor e já vai desfrutar da comunhão com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que viver aqui nessa terra. O apóstolo Paulo diz que tem um desejo de partir e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor do que permanecer aqui. Irmão, pelo padrão da sociedade, desse mundo, esse ladrão aqui era indigno do reino de Deus. E até muitos crentes falam, mas fica meio assim. Já falei para pessoas que Deus salva, fazendo estudo bíblico, em casa, assim, de pessoas que Deus salva bandido, assassino. Acabou o estudo, só não quis mais estudar a Bíblia, não. Eu expliquei que Davi foi assassino, Moisés, Paulo, mesmo assim. Não, se ir no céu com assassino, eu não quero. Então você vê a ignorância. E tem muita gente que acha que... Mas peraí, mas como que Jesus pôde perdoar tão rapidamente um miserável assassino? Como? Muitos crentes às vezes ficam assim. Aí para o mundo é loucura. Não, ele tem que pagar, ele tem que sofrer lá no inferno, pelo menos no purgatório. Ninguém entende esse amor incondicional de Deus. Ninguém entende. Ninguém que eu digo fora de Cristo. Ninguém entende. Como que pode? Não precisou pagar nada, não precisou fazer nada. Não precisou nada, irmãos, nada. Nem o batismo, nada. Nem entregar um dízimo, nada. Nem uma boa obra, nada. Essas coisas não salvam ninguém, irmão. Isso aí são coisas humanas, coisa nossa. A gente acha que fazer isso a gente vai conquistar Deus. O amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é incondicional. Deus nos ama porque Ele nos ama. Independente daquilo que fazemos, deixamos de fazer. Isso não muda o amor de Deus. O amor de Deus nunca pode ser aumentado nem diminuído pelos nossos atos. Deus nos ama porque Ele nos ama. Ele resolveu nos amar antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Então, como que Jesus pode perdoar tão rapidamente o miserável assassino? A resposta é simples. Ele havia nascido de novo e se tornado um filho de Deus ali na cruz. Um assassino tornou-se um filho de Deus. Não precisou pagar nada. Ele foi perdoado completamente. E sua alma foi levada naquele mesmo dia para o paraíso, que é o céu, a presença de Deus, a presença de Cristo, para estar com Ele para sempre. E nós vamos conhecê-lo, porque isso é uma realidade, uma verdade. Não é história, não é uma parábola, é uma história verídica que aconteceu. Então, aqui está uma história bendita, inaudita. É esta aqui. Que coisa maravilhosa, irmãos, é esta. Isso enche o nosso coração. Como pode um criminoso prestes a morrer numa cruz ter uma compreensão tão exata da obra expiatória, vicária do Senhor Jesus Cristo, irmãos? Até aquele momento nem os discípulos tinham. Aqui no capítulo 24 de Lucas, depois da ressurreição, Jesus estava explicando tudo que estava escrito dele, no livro da lei de Moisés, no Salmo, nos profetas. Aí ele abriu o entendimento, depois da ressurreição de Cristo. Então, como que um criminoso, um bandido, um malfeitor, um ladrão, como a Bíblia vai chamando, cada evangelho fala de forma diferente, teve uma compreensão tão exata do que Cristo estava fazendo lá na cruz, aquilo que estava acontecendo com Jesus. E se a pessoa não tiver esse entendimento dado pelo Espírito, é loucura a morte de Cristo. É uma derrota completa. Ele falou, ele fez, e agora está aí. Está aí morrendo como um criminoso aí, derrotado. Não, irmão, não. A cruz já era o plano eterno de Deus para a nossa salvação. Jesus morreu antes da fundação do mundo, nos planos de Deus. Mas na plenitude dos tempos ele veio ao mundo, enviado pelo Pai. Ele veio com esse propósito. Quando Pedro quis defender ele lá no Getsêmani,
Jesus disse: Pedro, você pensa que eu não posso rogar ao Pai? Ele mandaria nesse momento 12 legiões de anjos. Como se cumpriria as Escrituras? Para esta hora foi que eu vim. Jesus sempre soube o que ia acontecer com ele, sempre avisou os discípulos que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, ia ser morto, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. E os discípulos não entendiam nada disso. Só depois da ressurreição que eles foram compreender. Só depois da ressurreição. Então, como que um criminoso tem um entendimento exato, em vez de ver o enganador do povo, ele viu um rei glorioso, ele viu o Redentor que poderia perdoar, purificar de todos os seus pecados. Irmão, pensa nisso. Pensa naquele homem ali. Quem ia para a cruz eram os piores. Romano nem ia para a cruz. Um cidadão romano, porque era uma vergonha. Era uma execução das piores, para os piores bandidos. Como que ele teve essa visão? Irmão, esse glorioso acontecimento demonstra o que Jesus Cristo disse para Nicodemos sobre o nascer de novo. O nascer do Espírito, nascer do Espírito Santo, nascer do alto, nascer de Deus. Aquilo que Jesus explica para Nicodemos. É o que aconteceu com esse ladrão. O vento sopra onde quer, disse Jesus. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. O novo nascimento é comparado ao vento. Ele acontece de acordo com a vontade soberana de Deus. O vento sopra onde ele quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo, disse Jesus. O Espírito Santo é soberano. O Espírito Santo é livre e poderoso, irmãos. O Espírito Santo não pertence às igrejas pentecostais, nem às igrejas reformadas, nem às igrejas calvinistas. Não, nada disso. O Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer. Onde quer, o Espírito Santo é soberano. E quando ele sopra, ele deixa marcas indeléveis, profundas, visíveis nas vidas daquele a quem ele opera. As marcas ficam, ninguém nasce de novo e continua sendo a velha pessoa. A mudança, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Hoje nós vemos muita gente, a gente se converteu, conheceu a Cristo, mas a vida não muda, o coração não muda. Os desejos, os propósitos são os mesmos carnais de sempre. Uma maquiagem, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas você não vê transformação radical na vida das pessoas. Infelizmente está assim, em todos os lugares, não é aqui não. Todos os lugares. Não tem aquelas conversões verdadeiras, de transformação. Hoje, às vezes, uma pessoa importante, entre aspas, que não tem ninguém importante, mas talvez um artista, alguém, ele se converte, que aceitou Jesus, mas continua ali, continua naquele meio podre, continua ali, irmãos, do mesmo jeito, aqueles mesmos trajes, sensual, mesma coisa, entendeu? Continua fazendo novela, antigamente, alguns se converteram e continua, aquela vida. Mesma coisa. Ou se fosse uma conversão verdadeira, eles abominavam tudo aquilo, jogavam tudo fora. Como aconteceu muito na época do Billy Graham. Quantos artistas de Hollywood se converteram, mas eles abandonavam tudo. Toda aquela riqueza, toda aquela fama, tudo. Tinham nojo daquela vida velha. Hoje não, converte e continua com a vida velha do mesmo jeito. Conheci a Jesus, estou numa igreja evangélica. É isso que acontece, porque o Espírito Santo não operou ali. Porque se ele operasse, tudo muda. Nossos olhos são abertos para a verdade, irmãos. A salvação desse ladrão
teve a sua origem, a sua fonte na eleição incondicional de Deus antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos, Deus já tinha escolhido este homem. E no devido tempo, no tempo de Deus, o Espírito Santo operou uma transformação. O Espírito Santo produziu uma fé salvadora nele. O Espírito Santo levou ele a um profundo e verdadeiro arrependimento. Mas a fonte era a eleição incondicional de Deus antes da fundação do mundo, diz Efésios 1:4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor nos predestinou para Ele. Paulo também fala lá em Timóteo 2:9, 2 Timóteo 1:9, que Deus nos chamou com uma santa vocação, não por obra nossa, mas pela sua graça. Antes, eu vou ler esse versículo aqui, que ele é muito lindo, isso que nós estamos tratando. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo está dizendo para Timóteo, não é pelas nossas obras, Timóteo, não é pelos nossos feitos, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Já pensou, antes dos tempos eternos, Deus já tinha nos escolhido para Ele, irmãos. E no devido tempo, Deus, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo opera na vida dos eleitos. Aí eles nascem de novo. Agora eles enxergam, agora estão vivos espiritualmente. Nasceram do alto, nasceram do Espírito Santo de Deus. Como se esse ladrão, ele confessou publicamente, de cima da cruz, lá na cruz, publicamente, o senhorio absoluto de Jesus Cristo. Todo mundo zombando, autoridades civis, religiosas, todos ali. E ele confessando o senhorio de Cristo. Confessando Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador, Messias. E a demonstração perfeita, irmãos, da graça soberana de Deus no novo nascimento deste homem. Que graça, irmãos. Que demonstração clara, visível, qualquer um vê que isso não é obra humana. Ninguém teria condições de fazer isso. Como que um ladrão, um assassino poderia fazer isso por si só, sozinho ali na cruz? Quando todos aqueles líderes respeitáveis, conhecedores da palavra de Deus do Antigo Testamento estavam contra. E ele creu que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os seus pecados, os nossos pecados, pecado do povo de Deus, da sua igreja. Irmão, depois de uma vida de pecado e miséria, o malfeitor, o assassino, arrependido e transformado, passou imediatamente para um estado de bem-aventurança eterna na companhia do seu Deus e Salvador Jesus Cristo. Ali da cruz. Era a pessoa mais sem esperança, não tinha ninguém mais sem esperança do que ele. Daqui a poucas horas ia morrer, condenado. E agora, em poucas horas, mudou tudo. Agora, o seu estado é um estado de bem-aventurança, sempre. Irmãos, o céu não é só você ter paz, ter alegria. O céu é a presença de Cristo. Sempre digo isso. Se não existisse céu, Jesus estava em outro lugar, ali para mim era o céu ali, a presença do Senhor, o deleite do Senhor. Irmão, conhecer a Jesus é tudo que a nossa alma anela, precisa. Nós somos tolos muitas vezes, queremos tantas coisas para nos satisfazer, mas não precisamos nada disso. Precisamos para viver aqui na terra algumas coisas. Mas para satisfazer a nossa alma é
A comunhão com Cristo, a comunhão com Jesus, ele satisfaz plenamente, em qualquer circunstância, qualquer dia da semana. Pode estar doente, pode estar no hospital, pode estar sem dinheiro, pode estar frio, calor, não importa. O importante é a comunhão com o Senhor. Isso que importa, isso que tem valor. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, disse o Senhor Jesus, que é o dono do reino. Ele disse, ele tem a chave. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar no céu. Pode ser religioso, pode fazer o que quiser, pode estar pregando aqui, pode ser um pregador, um presbítero, um cantor. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Eu posso garantir isso porque Jesus está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Se alguém não nascer de novo, não pode ver, muito menos entrar no reino de Deus. Para quem Jesus disse? Se fosse para o ladrão, ele disse para Nicodemos, o principal líder dos judeus. Aquele que ensinava a palavra, a lei de Moisés, dos profetas, os salmos, todo o Antigo Testamento para o povo. E Nicodemos não estava salvo ainda. Ele foi salvo, né? Nós cremos por outros textos, mais para frente ali, entendeu? Ele foi de noite procurar Jesus. Jesus já falou direto, não tinha que conversar muito com Nicodemos. Rabi, bem sabemos que é mestre, né? Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus falou, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ele cumpria tudo, toda a lei, tudo. Mas faltava o novo nascimento. E ele sabia bem também, porque lá em Ezequiel 36, Deus já falava desse novo nascimento, que ia dar um novo coração. Tirar o coração de pedra, dar um coração de carne. Já estava lá desde o Antigo Testamento. Importa, Nicodemos, nascer de novo. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus.